Ô, gente, eu fiquei com a difícil tarefa de falar depois de tudo que foi falado aqui. E não pense que eu estava enfiado em algum lugar sem escutar, não. Eu estava escutando tudo aqui em cima, enquanto eu estava escrevendo ali, terminando de organizar os tópicos. E, meus irmãos, falar depois desse pessoal é difícil. Eu vou tentar essa tarefa aqui porque, enfim, foi incumbido. A gente não pode deixar de lado, não, né? Aí dá problema. E o tema é água, vinho, pão e alegria. Né? Eu dei uma mexida no final do título, né? O batismo e a Eucaristia como fundamento de uma sociedade do descanso. Eu estou pensando na igreja como sociedade do descanso. Na verdade, o Bispo Eric tem nos inspirado há muito tempo. E muito tempo mesmo. Todo mundo que anda com ele tem sido inspirado a desfrutar mais de Deus. Ao invés de simplesmente entrar para o quarto ali de oração, eu falava com ele que eu passava horas orando. E aí uma vez ele falou, Jaime, talvez você esteja orando errado. Quem conhece o Bispo Eric sabe como é que ele fala essas coisas. Você está ali, talvez num quarto de guerra, 1 hora ali, pá. Mas você parou para desfrutar de Deus? Eu falei, não, bispo, eu não estou desfrutando nada. Eu estou só intercedendo, orando, sofrendo e saindo de lá mais doente do que eu entrei. Eu saía mais cansado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Isso é expressão de uma cultura que tomou conta de todos nós. Está todo mundo desesperado para todo canto. Está todo mundo numa sociedade da correria. Você já parou para pensar quando você conversa com as pessoas hoje? E aí, como é que você está? Falou, mano, estou aí na correria. Todo mundo fala que está na correria. Por quê? Porque o mundo é isso mesmo. Às vezes você não está nem fazendo nada, mas você tem que falar que você está na correria. Senão, assim, eu vou achar que você é preguiçoso, né? Então, a igreja tem que ser um contraponto nessa história. Senão, não vai dar certo. E você já ouviu falar as principais doenças que afetaram as eras passadas? O povo chama de mal do século, né? Quais são os maus dos séculos? Eu fui retomando alguns para poder entender mais ou menos como é que a gente chegou nessa sociedade do cansaço. Né? Já foi falado aqui do Byung-Chul Han, que é um filósofo incrível do nosso tempo, que sabe fazer uma leitura importantíssima daquilo que a gente tem vivido, né? E não é por acaso que esse cara é cristão, né? É um cristão também. Católico, tem lá a forma dele de beber do vinho, da espiritualidade cristã. Ele não é um anglicano, ele é um irmão nosso, católico. Depois, meu filho. Um pouquinho depois. E eu fiquei observando isso. Ele bebe das fontes da palavra de Deus para poder identificar certas coisas. E quando a gente olha a partir da palavra, alguma coisa vai sair de análise desse mundo. John Stott fala que a gente tinha que escrutinar mesmo o mundo. O cristão tem que andar com um jornal na mão e Bíblia na outra e observando essas coisas, né? E Robson Cavalcante repercutia isso. Agora, olha essas coisas. Como é que a gente veio parar nessa sociedade da correria, né? Do século V até o XV, mais ou menos assim, num contexto de saneamento bem precário e desconhecimento científico também, né? Os grandes problemas lá eram a lepra, a peste bubônica, aquela coisa toda. Né? Até os judeus se destacavam nesse tempo, o pessoal achava que eles eram feiticeiros, mas é porque eles tinham hábitos, de acordo lá com Levíticos 11, e hábitos assim de criar uns bichos tipo gato, né? Que era sinal de mau agouro, aquela coisa toda. E aí eles sobreviviam, eram mais dados aquelas ciências médicas ali. Eu tenho lido alguns livros e esse ano foi um ano de retomada, assim, de leituras literárias, parar de ler muita teologia e começar a ler mais literatura, né? Aí um desses foi o Físico, The Physician, do
Enfim, esqueci o nome do cara de novo. Acontece. É o mesmo que escreveu O Último Judeu também. Mas retratando como é que era a ciência médica no tempo da Idade Média, né? E aí, como que se destacavam as pessoas ali que preocupavam-se com isso, mas os limites também que tinham naquele tempo, né? Você não podia abrir corpos, seja o cristão, seja o judeu, seja o muçulmano, as três principais religiões definiam quem era quem no mundo. Você não podia estudar o corpo humano por dentro, e isso limitava muita coisa. Então, assim, você tem exatamente esse problema, essa peste vai acabar com o mundo, né? Do século XVI até o XVIII, você tem um intercâmbio continental gigantesco, uma falta de educação sexual, que é praticamente nula. Aí você tem ali a sífilis, né? Virou uma nova praga que acaba com muita gente. Pegou sífilis, já era, vai dar ruim, né? Século XIX, no contexto de crescimento urbano, tensão entre progresso e sensibilidade, vem a tuberculose. E aí, grande parte das literaturas desse tempo vão tratar de tuberculose, né? Né, Elisa? Ele deve ter lido alguns livros que pega tuberculose. Ele falou, já era. Véio. A pessoa deu uma tossida ali na literatura, posso saber, irmão? Aí a gente já fica assim, não, velho, vai morrer porque assim, tinha outro jeito. Isso é interessante. Tem as histerias também que vão acontecer naquele tempo. Século XX, aí já se divide assim, em duas metades, né? Na primeira metade você tem aquela industrialização acelerada, o crescimento urbano, a tuberculose continua, aí vem a gripe, cara, gripe espanhola, matou muita gente, muita gente. Das primeiras pandemias, pólio, tifo. Aí, da segunda metade, né, dos anos 50 até os anos 2000, aí começa essa sociedade ali do consumo, universalização do trabalho industrial e urbano, liberdade sexual, né, depois dos anos 60, alimentos industrializados, aumento da poluição. A gente tem os outros males dos séculos, né? Câncer, AVC, infarto, AIDS, que inclusive é a maior pandemia em curso até hoje, que afeta a maior parte das pessoas, né? E nós temos o século XXI, uma nova versão do capitalismo, do liberalismo, neoliberalismo forte, uma cultura da performance, do imediatismo tecnológico, né? Todo mundo é empreendedor no nosso tempo, não tem ninguém que não é empreendedor. Eu achava que eu tinha que ser empreendedor também, abri 3 CNPJs, fui empresário 3 vezes, cara. Um eu deixei devendo lá atrás. Falei, vou abrir um novo para poder trabalhar de novo. Aí falei, esse aqui está endividado, vou abrir mais um. Esqueci o outro e fui trabalhar. Depois fechei esse outro e abri mais um porque eu achava que eu tinha que voltar para o mercado. Assim que funcionava. Graças a Deus não tinha chegado a época ainda que o pessoal mandava para a dívida ativa. Né? E aí, enfim, um monte de gente sofreu com isso aí depois. Mas aí, cara, nesse tempo, que inclusive assim, é o século em que a medicina começa a abranger tudo, né? O maior controle humano das doenças. As doenças mais características não vêm de fora, vêm de dentro. Elas não são vírus e bactérias. É claro, existe vírus e bactérias ainda. Mas elas são as maiores. Os males do século são reações a nós mesmos no interior. É burnout, depressão, hiperatividade, diabetes tipo 2, né? Doenças autoimunes. Por causa de estresse, de repente, seu corpo começa a se auto-atacar, mano. Aí começa psoríase, começa outros negócios, aí você fica assim, cara, como é que eu vou resolver isso? E aí é só um processo muito profundo, de uma terapia, de um remédio para a cabeça que vai resolver esses problemas, porque está somatizando. E uma coisa interessante da nossa época é que a gente meio que dividiu espírito e corpo, né? E na teologia cristã isso é uma tristeza, porque assim, eu cresci lendo livros como Atmani, Kenneth Hagin, tudo tem aquela coisa, né? Tem o espírito, e você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo, e era tripartido.
Aí há outros discutindo o espírito que está dentro de um corpo e tal. Cara, isso é só parte da filosofia do mundo entrando na igreja mesmo. E aí, no final das contas, a gente meio que dividiu isso. O mundo está dividindo essa coisa. E dividimos o corpo e o espírito e a gente se tornou estranho para o nosso próprio corpo. As pessoas hoje perguntam, por que você faz de meia-noite às 6? Uai, não era para dormir? Pois é, mas você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Tem um nós e o eles, né? Eles estão dormindo, você trabalha. Nossa, cara, você pode. E é engraçado que é tudo uma positividade tóxica, né? Mas a gente não vê que é tóxica, até ela te intoxicar mesmo, até você ver que seu corpo responde a isso de alguma forma. Mas é complicado. Oh, irmão, você pode, você dá conta. Eu tenho certeza, eu consegui. Fulano de tal conseguiu, eu tenho certeza que você consegue. Cara, vá além dos seus limites, explore, você pode mais. Nós somos a sociedade que mais consome estimulantes do sistema nervoso central. Eu sou um deles, mas é porque eu sou doente mesmo. Mas tem gente que consome esse negócio sem precisar. Metilfenidato, né, as Ritalina aí da vida. Tem gente que, não tem como você me arrumar umas Ritalina, não? Pra quê? Você tem problema com a atenção? Ou problema assim de não ter desejo de fazer nada? Não, eu só queria potencializar para eu conseguir fazer mais do que eu já faço. Misericórdia. A gente consome de tudo, cara. Suplemento, compensador de energia, né? A galera vive dependendo do energético. Fica a noite toda lá ralando, metilfenidato, azulim, nem transar o povo consegue mais. Vamos pegar. Porque eu tô cansado, eu não dou conta. Sabe? E a gente se tornou assim uma sociedade completamente do desempenho. Consequentemente, a sociedade mais cansada da história. Churran vai chamar isso de sociedade do cansaço. E enquanto as sociedades do passado eram marcadas ali pelo controle, pela disciplina do outro sobre mim, né? Para Marx, né, os detentores dos meios de produção, para o Foucault, esses discursos naturalizados socialmente, né, pelos detentores do saber, poder, eles vigiam e punem os transgressores. A nossa sociedade é marcada pelo autocontrole, pela autodisciplina, pela autovigilância, pela autopunição. Como se o diabo conseguisse, o diabo do neoliberalismo conseguiu, assim, não dá certo mais essa coisa de ficar falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, nós vamos vigiar você, e se você não fizer, nós vamos te punir. Agora nós vamos entrar dentro da sua cabeça. O neoliberalismo, ele conseguiu, né? Ele não precisa mais, para te vigiar e para te punir, ele não precisa mais de pessoas te observando o tempo todo, né? Ele conseguiu introjetar em nós uma vigilância, tipo um chip, né? Mais eficaz da história, capaz de vigiar até nossos pensamentos, nossas vontades, nossas sensações, e punir eles e remediar eles imediatamente. E também recompensar eles instantaneamente, né? Não com dinheiro, mas com mais vontade de trabalhar. Né? Dopamina. Quando você vê que você consegue, aí ele te recompensa. E quando você pensa em desistir, ele não precisa nem de alguém chegar e identificar, olha, eu estou vendo que você está tentando desistir. Não para não, porque senão nós vamos te punir. Não tem dessa mais. Não tem mais ninguém chegando em você na rua, chamando, se você não trabalhar, você é vagabundo. O que você está fazendo na rua essa hora? Passou-se esse tempo. Agora nós nos chamamos de vagabundo quando a gente senta no sofá, põe um pé para cima e pensa em assistir televisão, você já fica se sentindo culpado. Não, já me parece que está falando de mim. Não, é porque eu estou falando de mim. A gente está falando de todo mundo aqui, irmão. Por quê? Porque esse problema afeta nós todos mesmo. Tá? Os ídolos do nosso tempo, né, o sucesso profissional, financeiro, amoroso, né, a imagem e a visibilidade, né, a fama, o reconhecimento, a autonomia, a autossuficiência, a independência. Todo mundo fala isso com a gente. Você já conquistou a independência financeira? Eu falei, cara, que é isso?
Tem criança dando podcast sobre isso, cara. Tem uns meninos de 12 anos falando sobre independência financeira, como conquistar seu primeiro milhão. Eu me sinto um... Vou falar. Fala, caraca, mano, como é que chegou nisso? Aquele ideal de felicidade, que é um pouco diferente de alegria. Porque a alegria cristã, né, de acordo com o apóstolo Paulo, nós somos entristecidos, mas estamos sempre alegres. Na fé cristã isso é possível, né? Mas nesse mundo da euforia, da correria, da sociedade do cansaço, você tem que estar alegre o tempo todo, você tem que fingir que está alegre, você tem que tomar alguma coisa para fingir que você está alegre. Né? E a gente tem que tentar isso, mas tem os sacrifícios que isso exige também, né? Nosso descanso, o sono, o tempo para o outro, a gratuidade, a autenticidade, a vulnerabilidade, profundidade. Já viu que até as notícias, nada mais tem profundidade. Cara, tem texto sendo escrito. Um dia procura o Banco Nacional de Teses e Dissertações, irmão. Eu tive que mexer com aquilo para fazer meu mestrado, para poder analisar lá as produções que tinham sido feitas, né, na interface entre protestantismo, história e cultura escrita, e você fica assustado, abismado com o tipo de coisa que tem sido escrita. Mas por quê? Você olha lá no diretório, lá no coisa da CAPES, mano, é cada coisa escrita que você fica dizendo, não é possível, parece que foi escrita com chat GPT. Ou qual que foi a ideia aqui? Mas é porque a União, o Estado, a universidade está te cobrando uma produção contínua. Ela não leva em conta que você é um ser humano. Ela pensa em você como um robô que está produzindo ali o tempo todo. Então você tem que produzir. Produz. E aí você arruma um jeito. Né? Os professores botam os doutorandos, os mestrandos para escrever alguma coisa, depois assina, às vezes ele nem lê, e bota lá aquele trem todo, vai queimar o filme dele uma hora ou outra. Mas isso acontece muito, viu? Esse contexto é complicado. Mas olha, a sociedade do cansaço afetou até a universidade. Fica achando que o pessoal na universidade está lá assim, fumando maconha, deitado lá. Não tá não, irmão. A galera está lá assim, pirando. E os que estão deitados lá fumando maconha, amanhã vai estar pirado também. Se quiser virar professor, universitário, quiser fazer alguma coisa ali dentro. Se quiser fazer qualquer coisa na vida, ele vai ter que sair daquele rolê e trabalhar, né? Mas olha só, isso sempre cobra de nós algumas coisas. Os ídolos, eles são sempre criados por nós mesmos, né? E em nosso tempo, eles nos prometem reconhecimento, amor, felicidade, controle do nosso destino, liberdade, autonomia. E, caras, eu acho interessante isso. Quando a gente olha para a história, a gente vê as provações que o povo de Deus passou e como é que foi a resposta disso. Quando o cristianismo começou, por exemplo, né, o contexto era de perseguição nacional, né, dos judeus, perseguição imperial pelo Império Romano. E qual que era o remédio que o cristão tomava e que levava ele assim a enfrentar a morte de frente? Cara, é a experiência do mundo vindouro. Eles não tinham visto o Cristo ressuscitado, mas eles o experimentavam no pão e no vinho, por meio do batismo, por meio dos sacramentos de modo geral, eles experimentavam os poderes do mundo vindouro. A nova criação, que de acordo com as Escrituras, dizem respeito a um mundo de justiça, paz e alegria. Cintia falou sobre isso aqui. Justiça, paz e alegria. É sobre isso. Eles encontravam isso de alguma forma nos seus cultos, nos seus ritos, né? Isso desembocava numa esperança capaz de enfrentar até a morte. Firmes na fé e alicerçados no amor, no serviço. Imitavam o que Cristo era. Diante das doenças históricas, a igreja fez a mesma coisa. Eles entendiam assim, cara, se eu morrer, eu vou para o céu. Então, bora juntar o pessoal aí da peste bubônica, traz aqui para casa. Que a gente vai cuidar. Fizeram assim as primeiras casas de misericórdia, vai virar os hospitais e tudo mais. A igreja estava assim, despreocupada com o fato de poder ou não morrer, ou ser afetado pela doença, pelo império, pelos judeus, né?
no assédio futuro, né, dos projetos sociais lá, socialista, comunista, capitalista. A igreja de Cristo mesmo, ela se firmou nisso, porque ela olhava para os poderes do mundo vindouro, ela olhava para a Santa Eucaristia, ela participava de um tal modo, ela entrava para dentro disso através do batismo de tal modo, vislumbrando uma coisa que ficava assim, cara, nenhum projeto é melhor do que o projeto de Jesus. E as pessoas cobrando respostas rápidas. Ah, tá, como é que Jesus vai resolver isso aqui? Cara, não sei, não vai ter uma resposta rápida para isso, não vai resolver as coisas assim, mas não sou eu que trago isso, é Ele que traz. O que eu faço agora é testemunhar sobre um mundo que já está disponível e todo mundo pode participar dele. E essas pessoas não se dobravam, e eu creio que até hoje um cristão real, sincero, não se dobra a nenhum pacote de nenhum projeto. Não estou falando que você não pode trabalhar em algum partido, tá? Mas você não concorda 100% com nada disso, porque o projeto de Jesus está acima de tudo isso. Está entendendo? Não tem como, o cristão não tem jeito de fechar 100% com nada, porque ele conseguiu vislumbrar justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus. E uma das características desse mundo da sociedade do cansaço é a tristeza, né? O povo está tudo triste, está depressivo, está tenso. Eles estão sorrindo, mas você está vendo que o sorriso é forçado. De modo geral. Aí, tristeza. E o resultado de quando justiça e paz se encontram, de acordo com a palavra, eu gosto daquele texto poético que diz que a justiça e a paz se beijam. E o resultado disso é alegria. Mas, pastor, o que é alegria no Espírito Santo? Não, é porque o Espírito Santo é o lugar em que você é transportado para esse mundo novo, da nova criação. Estar no Espírito é estar nessa realidade da nova criação. A gente precisa crescer nisso, cada dia. Tem formas de você crescer nisso no reino de Deus. Bom, e na sociedade do cansaço, como é que a igreja respondeu essa coisa toda? Né? Eu diria, enquanto essa última arma do inimigo, né, a produtividade, o desempenho, eu acho que a gente acabou introjetando isso. Né? E muitos de nós estamos tão ocupados fazendo as coisas de Deus para desfrutar de Deus. Aquele cenário que eu falei aqui no início. Às vezes a gente está muito ocupado fazendo as coisas de Deus. E sabe qual que é o remédio? O mesmo de sempre. Cristo é a resposta, não importa a era, não importa o tempo. E o jeito que ele fez no passado é o jeito que ele faz agora. A gente precisa vislumbrar os poderes da nova criação. É justiça e paz se encontrando, se beijando, como resposta a um mundo em que a justiça não acontece sem paz, não é verdade? Se a justiça for feita, a paz acabou. E tem lugares que o pessoal preza pela paz. Dizem que o Brasil é um país mais pacífico, né? O Brasil preza pela paz. Mas aí a gente mantém um monte de injustiça debaixo do pano para poder ficar a paz. Quem pode fazer justiça e paz se beijarem, se encontrarem de verdade, gente? A promessa da palavra é essa, é Jesus. E quando a justiça e a paz se encontrarem na vinda de Cristo, a alegria brota da terra. Amém? É nisso que nós cremos. Essa é a esperança cristã, diante de qualquer sociedade. Mas aonde que a gente vislumbra essas coisas? O problema é esse, né? Aonde que a gente experimenta essa união, essa identificação com Cristo? Porque isso é uma questão de identidade também. A gente tem que virar uma sociedade do descanso diante de uma sociedade do cansaço. Mas como que a gente experimenta isso nessa sociedade? A igreja deveria ser sociedade do descanso e da alegria, meio que um oásis no meio do deserto aí, do desempenho e do cansaço. Como? Dando a mesma resposta de sempre, os meios de graça, para experimentar os poderes da nova criação.
que é a própria graça de Deus no Espírito Santo, a igreja tem dentro da sua tradição histórica meios de graça. O problema é que historicamente a gente foi acabando com os meios de graça e foi desnudando ele e esvaziando eles de tal modo, racionalizando em cima deles, que a gente foi esvaziando ele do poder que ele tinha. Eu falava, vou acessar esse sacramento, mas não quero saber da liturgia para chegar lá, porque esse negócio de liturgia é coisa de católico. Aí começa ali na reforma, aquela ideia de, poxa, não importa se você foi batizado. É claro, né? Isso foi uma ideia muito boa a princípio. Se você foi batizado, não importa, você tem que ter uma experiência com Jesus. Tem uma experiência pessoal com Jesus. Aí começa da experiência pessoal, e vai passando depois, dentro do evangelicalismo, para um Deus pessoal, para uma espiritualidade pessoal, e isso vai só se afunilando até chegar hoje em gente que tem coragem de viver uma espiritualidade sem religião, uma espiritualidade desencarnada da igreja. Ah, não preciso da igreja, eu sou o corpo de Cristo. E isso não funciona para mais nada, irmão. Imagina você faz isso para a sua família, né? Ah, minha esposa não precisa de mim lá pessoalmente, corporalmente. Eu sou o marido dela. Meu orientador não precisa de mim. Eu sou o orientando. Não. Eu sou a universidade, não preciso ir lá. Tá? Pode fazer isso. No seu trabalho, então, hein? Faça isso para você ver. Ou seja, só na igreja que cabe esse argumento. Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Olha, que você não pode estar desligado do que você faz. E se você é cristão, é aqui que se dá a coisa toda. É na igreja local. Se essa aqui não estiver te ajudando, vai em outra. Como disse o nosso bispo hoje, se dentro do anglicanismo não estiver sendo um lugar que dá para você florescer, quando ele não estiver mais te ajudando a ser cristão, sai fora, vai para outro lugar que seja. Mas continue servindo a Cristo. Porque o foco nosso aqui é Cristo, né? Batismo e Eucaristia, antes de tudo, são os meios de graça estabelecidos por Deus. Mas tem outros, né? O Douglas falou sobre outros aí, os ritos sacramentais, né? A crisma, o casamento, a unção dos enfermos lá, a confissão. Véi, quanto que os protestantes perdem não fazendo confissão, né? Porque muita gente continua no pecado, continua enfiada ali, não confessa, não deixa, não alcança misericórdia, e vai lutando sozinho contra vícios complicados de vencer. E eu fui aprender isso quando uma menina apareceu lá na igreja e falou que ela era católica, né, numa cultura católica. Vocês fazem negócio da confissão? Eu falei, faz. Não sabia nem como é que era a liturgia da confissão. Né? Pode entrar online aí e tal. Dependendo do assunto, acho que você fala com minha esposa. Falou, não é nada... que eu não poderia falar com você. Então vamos sentar aqui, vamos conversar. E começamos. Ela foi falando, tal, pedindo perdão. Aí depois eu fiz aquela oração do final, né, da absolvição. Falei, cara, que doideira. Ela saiu de lá assim, leve. Não, graças a Deus. É porque eu ia fazer uma cirurgia e ia ter um risco de morte. Então minha mãe falou que era bom eu me confessar. E aí eu cacei você. Que eu estou confiando e tal. Eu falei, olha que interessante, mano. Aí os protestantes perdem muito isso. Também morre de medo, você confessa para alguém, aí alguém sai contando esse negócio por aí. Né? E eu acho interessante, cara, que pro Schmemann, eu não conheço, não sei se a pronúncia é essa, inclusive, né? O bispo Eric me passou. Hã? Não, é o Schmemann mesmo. Alexander Schmemann. Alexander Schmemann, teólogo ortodoxo, se eu não me engano, é bispo, né, da igreja ortodoxa também. Para ele, assim, os meios de graça, né, os sacramentos, começando ali pelo batismo, eles nos transportam para dentro da vida ressuscitada de Cristo. Né? E outra coisa, né, como disse o Douglas aqui, né, ele participa da graça invisível, não é só um sinal da graça invisível, não. Ele participa, ele está junto. Ele vem junto com essa graça invisível. Né? E aí, como eu não consegui parar quieto, eu fui futricando outros livros, né, bispo? Aí, enfim, chegamos no Ratzinger.
ele vai dizer que os sacramentos são ontológicos, né? Eles transformam a própria essência do ser de quem os recebe. Eles são uma coisa em si. O sacramento não é só um símbolo. E a gente esvaziou isso ao longo do tempo, né? Como nós, protestantes, somos tão responsáveis por isso. Eu não estou dizendo que isso não acontece com católicos também, né? Mas a cultura protestante propicia. E quanto mais evangélicos somos, mais isso é propiciado. Há um tempo atrás, o pessoal começou a mudar as orações no próprio Locke. Recebemos esses meios de graça, que eles sejam para nós um sinal do sangue, do corpo e tal. Mas para eles, assim, a coisa é ontológica. Tem a ver com o ser das coisas, né? O batismo, ele abre as portas para você entrar dentro de Cristo. Ele te planta no Cristo ressuscitado. Ele te mergulha primeiro na morte de Cristo, para você morrer para esse mundo de uma vez por todas, e te ressuscita. Ele opera a morte e a ressurreição de Cristo em você. E eu acho interessante isso, porque eu fui batizado, mesmo que sendo batista, eu insisti demais para ser batizado na época, e o meu pastor resolveu me batizar com 10 anos de idade. Para ele ainda era muito cedo. E aí, enfim, insisti demais e fui batizado. Aí depois, quando eu cheguei na adolescência, eu fiquei assim, nossa, eu não entendia muita coisa quando eu fui batizado. Será que valeu? Aí eu ficava, não, dependia de eu ter entendido bem o que estava acontecendo ou não. Será que eu fui batizado mesmo? E aí ficava naquela dúvida e tal. Uma dúvida, assim, que no final das contas só foi acabar quando eu entrei para a igreja anglicana e fui entender que eu podia descansar dessa dúvida miserável que estava, assim, corroendo. Cara, aconteceu um sacramento ali. Não importa se for um pastor, se for um padre. Isso aconteceu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa se foi por imersão, aspersão. Aconteceu uma coisa ali. É uma graça. O céu se abriu naquele momento. E não importa nem se o pastor acreditava ou não que isso era um sacramento. A questão é, o céu se abriu naquele momento ali. E assim como rolou com Jesus, o Pai olhou do céu para nós. Olhou do céu para o meu filho Davi, que nem lembro do batismo dele. E disse, olha, você agora é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Prazer em te receber aqui dentro desse reino. E isso opera dentro de nós. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. A Eucaristia, ela nos alimenta de verdade, nos sustenta dentro da vida ressurreta de Cristo. Não é um teatro simplesmente. É um verdadeiro transporte escatológico. Como assim? Você é transportado, é uma viagem no tempo. E não é nem para o passado e nem para o futuro, é para o lugar onde tudo acontece. Aqui é a dimensão do tempo. A nova criação é uma dimensão eterna. A gente precisa entender isso, porque a gente está acostumado com espaço e tempo, né? Os outros meios de graça também nos transportam para dentro de Cristo, né? Transformando a gente em pessoas plenas do Espírito Santo, homens e mulheres plenos, pessoas curadas, pessoas perdoadas. Você viu aqui ontem, pessoas comuns sendo transformadas em sacerdotes. A gente acredita que realmente alguma coisa aconteceu ali. Não há mais um corpo, existe um corpo batizado. Não tem mais um corpo simplesmente, não tem uma pessoa aqui crente. Agora nós temos um sacerdote, um mediador entre Deus e os homens, escolhido por Cristo para isso, para agir em nome de Cristo. Já parou para pensar que é em nome de Cristo que o pastor, o reverendo ou o bispo chega e diz no início do culto, ó, a paz esteja convosco, como se Cristo tivesse entrado naquele domingo de manhã, nas portas fechadas e dito para que a pessoa, paz esteja convosco. Fica todo mundo alvoroçado, assustado. Ele tem uma autoridade para dizer em nome de Cristo certas coisas. Para dizer, olha, o Pai das misericórdias nos purifique de nossos pecados e restaure em nós sua imagem para louvor e glória do seu nome. Eles fazem isso em nome de Cristo, em persona Christi. Na pessoa de Cristo eles estão fazendo essas coisas. É por isso que dentro do livro de oração comum, não é qualquer coisa que qualquer um vai fazer. Não adianta. Eu lembro do Reinaldo assustado com isso, a gente chegava a algumas igrejas e o pessoal falava, vem cá, vem dar absolvição. O irmão chegava lá e tal. Não estou dizendo que você não seja, né, em Cristo Jesus. A gente acredita que existe um sacerdócio de todos os santos. E eu acredito plenamente nisso.
Mas dentro desse sacerdócio de todos os santos, existem funções específicas. E quem escolheu isso foi o próprio Cristo. Se ele não tivesse escolhido, tudo bem, que seja qualquer um fazendo. Mas tem gente que fica assim, eu acredito só no bom pastor que é Jesus. O resto eu não acredito não. Eu falei, mas o bom pastor que é Jesus decidiu estabelecer as coisas assim. Quando ele ressuscitou, quando ele subiu às alturas, né, ele concedeu dons aos homens. E ele estabeleceu uns para serem pastores, outros para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Ele estabelece essas coisas desse jeito. Não sou eu que faço isso, não é a igreja anglicana que faz isso. Então existe uma razão de ser quem está usando um colarinho clerical. Existe uma razão de ser pastoral. Existe uma razão de ser para que ele esteja aqui e faça a oração da coleta da semana, para que ele esteja aqui fazendo a absolvição. Ele ou ela, né? Quem for o sacerdote que vai fazer essas coisas. Que declare dentro de um casamento, olha, eu vos declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, casados, marido e esposa. Está entendendo? Mas onde é que isso acontece? Onde tudo isso acontece? Vou ficar de olho no tempo aqui. Porque assim, eu não vi nada, eu não vi nenhuma transformação nesse corpo. E a fragmentação que a gente vive nos nossos dias leva a gente a separar o que acontece no corpo daquilo que está acontecendo no espírito, né? Mas a antropologia bíblica não vê assim. E o Peter Leiter, ele lembra a gente disso, né? A antropologia bíblica afirma um ser humano que é integral. Ele tem um livrinho pequeno, chama Baptized Body, né? Corpo batizado. Ele nos lembra alguns versículos bíblicos que falam assim que as coisas do corpo também estão afetando o espírito, coisas do espírito estão afetando o corpo, né? Almas têm fome e sede, né? A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Almas famintas e sedentas são refrescadas quando recebem alimento e água física. É assim que é expresso quando Davi está lá precisando comer junto com os caras que estavam lá junto com ele, formando aquele exército da caverna de Adulão e tal. Cara, a alma deles é saciada quando eles comem dos pães, né, da presença, que nem podia comer e tudo mais. A vara da disciplina afasta a criança da estutícia de seu coração. Olha só, tem uma estutícia no coração e a disciplina física no corpo afasta ele dessa estutícia. Olha como é que está falando. Tem coisas corporais que mexem com o espírito. Ou seja, para a Bíblia, você não é um espírito que habita um corpo. Você é integral. Entendeu? Isso aqui é parte de que eu sou. Essas tatuagens foram impressas em mim. Eu já vi gente justificando isso, né? Não tem problema eu tatuar, porque eu estou tatuando só meu corpo, mas meu espírito não está tatuado. Não, cara. É você. Sabe? É você. Eu gosto daquele texto que diz, o vinho que alegra o coração do homem. Olha que interessante, um negócio físico, você tomou e ele alegra o seu espírito, o seu coração. Bênção demais. Eu acho interessante, porque quando a gente aplica isso lá, Romanos 6:3, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Romanos 6:5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ele está falando aqui, não de um símbolo, ele está falando de uma coisa que aconteceu em você. Não, mas foi só no meu corpo. Como é que foi isso? Foi no espírito que aconteceu essa diferença? Não, foi em você. Corpo / espírito, tudo. Colossenses 2:11-12, eu adoro esse texto. Ele diz assim, em Cristo também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, pelo Messias, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. Aconteceu uma cirurgia dentro do seu coração, feita no Espírito, que te circuncidou. E agora ela, por meio do batismo, afeta homens e mulheres. Né? No Velho Testamento era só para os homens. A mulher entrava nisso por meio do marido ou do pai. Né? Agora todos nós entramos por meio do batismo. E essa cirurgia acontece, não na carne, mas no nosso coração, quando fomos batizados.
E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscita a Cristo dentre os mortos. Algo está mudando na nossa ontologia. Não se trata simplesmente de símbolos. Se fosse isso, Jesus nem colocava na grande comissão também, né? Eu já vi gente falar isso, não precisa necessariamente de se batizar, porque assim, quando você aceita Jesus no seu coração, você já está batizado. Como assim você já está batizado? Por que Cristo perdeu o seu tempo de Cristo para falar? Olha, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus fala um monte de coisa desnecessária, assim, né? Isso tudo acontece em nosso ser, isso muda quem nós somos. Nós somos agora corpo batizado. E por isso nós somos corpo de Cristo. E assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que eu faço então agora, né? De acordo com o apóstolo Paulo, faça as contas. Era uma linguagem contábil que ele usa ali, né? Considerai-vos mortos. Esse considerai-vos é meio que faça as contas. Anota aí, olha, tudo isso que eu falei sobre o batismo até agora, faça as contas. E entenda de uma vez por todas que você morreu para o pecado e que você está vivo para Deus em Cristo Jesus, que é o 6:11. Ou seja, você precisa fazer as contas. Isso que é transformar-se pela renovação do seu entendimento. Faça as contas. Entenda de uma vez por todas o que é o mundo a partir de Cristo e agora viva em Cristo, por meio de Cristo. E como é que a gente é transformado? A gente é transformado no culto. O culto é central. E o apóstolo Paulo ele fala isso no texto de Romanos 12. Né? Depois de construir toda a sua teologia, ele vai dizer assim: portanto, caros irmãos, eu vos rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o corpo como um sacrifício vivo. E é isso, o corpo é um sacrifício vivo. E é apresentado ali diante de Deus de modo santo e agradável, que é o vosso culto. A gente fala, é o culto espiritual ou racional? Não importa, meu. Esse é o seu culto. É o culto que você é. É o culto que não é o outro que faz, é você que está fazendo. É o culto, não é o culto que você faz. Perdão, não é o culto que você faz, é o culto que você é. Agora você é um culto, né? Esse é o vosso culto espiritual, racional. E não se amoldem ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1-2. Uma coisa é contraponto da outra. Se oferecer como sacrifício vivo, ou seja, como um culto, é não se conformar com esse século. É se transformar pela renovação do entendimento. A partir do culto, eu tenho uma visão da eternidade. Eu tenho uma visão do novo céu e da nova terra. E eu me ofereço nele como um sacrifício vivo. Isso renova o meu entendimento. O culto molda a nossa visão de mundo. Nele, nós contemplamos Cristo face a face e a gente é transformado ali com uma glória cada vez maior na própria imagem de Cristo. Essa é a ideia. Esse é o vosso culto racional. Deus quer que você ofereça o corpo a Ele. Esse corpo que foi batizado agora pertence a Ele. Portanto, não se amolde com os padrões desse mundo. Essa era que está passando, a palavra que está usando ali é era, né? Esse mundo, esse século, ele está passando. Então, assim, não foca nisso não. Vamos focar na era vindoura. Se transforme pela renovação do entendimento de mundo de vocês. É uma visão de mundo diferente que vocês têm agora. E ela acontece a partir do culto mesmo, porque no culto você é meio que elevado. É uma ascensão que está acontecendo. O Alexander... Aí já perdi o Schmemann. Schmemann. Fala disso novamente. O culto é meio que uma ascensão que você está fazendo ali. Experimentando as realidades da nova criação. E ali você vê Cristo face a face. Ali você é transformado por Ele. Não se conforme com essa era. Hoje, infelizmente, assim,
o individualismo, o pragmatismo, o consumismo invadiram até a nossa fé. A gente usa métrica de mercado para medir a saúde da igreja. A salvação é prosperidade, bem-estar, sucesso profissional, cura, mudança de hábitos, etc. E a gente ajuda a construir, infelizmente a gente ajudou a construir um mundo que esvaziou o sagrado até dentro da própria igreja. Por exemplo, o batismo, né, sendo só simbólico, a ceia, que não pode ser chamada de santa, um sermão que é mais conselho sobre como ser uma pessoa melhor. ênfase no casamento civil, cara, já vi isso demais. Ô irmão, você está vivendo com a sua esposa, ó, casa, arruma um jeito, casa lá no civil, eu pago para você e tal. Fala, meu casamento religioso. Não, nem precisa, mas se você casar no civil já está bom. Falei, como assim casar no civil já está bom? Existe um sacramento que precisa acontecer aqui. E o juiz não faz. O juiz não torna ninguém homem e mulher diante de Deus, marido e esposa. Ele torna diante da sociedade civil e isso é importante. Sem uma coisa também não tem outra. Porque senão você não está assumindo socialmente uma pessoa. Isso é bíblico. Agora, não é ali que esse sacramento acontece, irmão. E o pessoal está mandando isso, né? Arquiteturas que não lembram mais o espaço, não te apontam, não te eleva para o sagrado. Mas se apresentam como um lugar de consumo, né? Uma igreja shopping. Cultos que, enfim, não gira mais em torno da Eucaristia, mas de temas específicos. Isso afetou diretamente a nossa visão de mundo, a nossa resposta aos assédios e perseguições desse mundo. A igreja que deveria ser um oásis no deserto da hiperprodutividade do cansaço, segue gerando mais espaço para cansaço, pastor com burnout, fiéis compensando a dureza da realidade do trabalho sem sentido espiritual, né, durante a semana, com um banho de experiência sensorial, auditiva, luzinhas e músicas emocionais dentro da igreja. Nada contra. O lance, quando você experimenta isso assim, cara, o culto não é para isso. O culto não é para você ter um banho de emoções ali para poder compensar a sua semana avacalhada, não. Né? Cada igreja e, por vezes, cada pessoa, né, tenta redescobrir a roda sobre o sentido, a razão de ser da igreja, do culto, da vida. Isso é sintoma de uma crise de identidade. Né? Qual que é o sentido da igreja? Aí um monte de gente escreve vários livros com sentidos diferentes para a igreja. Para os nossos antepassados na fé, isso era simples. Às vezes não era formulado, mas era simples. Está lá na liturgia, está escrito na tradição. E, cara, a gente pensa, tradição, experiência. Cara, a tradição cristã é a experiência da igreja ao longo dos séculos até hoje. A gente não está estabelecendo uma briga aqui entre razão versus experiência, não. A tradição é a experiência da igreja. E essa experiência é ignorada numa igreja que hipervaloriza a novidade. Mas o Cristo vivo continua respondendo às necessidades de cada era. E a voz dele ecoa para nós hoje, dizendo a mesma coisa. Nessa sociedade de correria e de burnout, ele está dizendo assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as suas almas cansadas, carregadas. Mas como é que eu vou a ele? O remédio, meu irmão, está na liturgia. O sacramento, como bem disse Douglas aqui, né? Ele é uma coisa em si, ele participa junto com você das realidades espirituais. O batismo te transporta para dentro de Cristo, a Eucaristia te transporta para dentro dele. O Alexander vai dizer, agora eu gostei, o Alexander melhorou. E ele vai dizer exatamente isso, né? A liturgia do batismo, a liturgia da Eucaristia, a liturgia da ordenação, a liturgia da confirmação é meio que uma jornada que te transporta para dentro dessas coisas. E a gente se esqueceu da tradição litúrgica. Tem gente que segue direto para o sacramento, se esquecendo de toda a liturgia que está no entorno. E se esquece que a liturgia faz parte da forma de se aproximar desse sacramento. Obviamente, eu não estou dizendo que não vai acontecer se você estiver num culto lá apressado, falar, Deus, falar aqui só as palavras da instituição, fazer um sinal da cruz aqui, Deus, vem com teu espírito, consagra esses elementos, eu vou entregar para o pessoal. Não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que a liturgia é uma jornada que é pedagógica. Ela ensina para a igreja a contemplação. E a contemplação na sociedade do cansaço é cura. Está entendendo? A gente precisa dessa cura. A gente precisa aprender a contemplar as coisas. Nossa liturgia da ceia está muito demorada. Talvez você não está prestando atenção em cada palavra que está sendo dita ali. Mergulhe em cada uma delas. Deus está curando a nossa sociedade do cansaço através da liturgia, que é a jornada até o sacramento, que é a jornada até esse lugar que nos transporta para dentro de Cristo. E o caminho para ele é sempre na humildade. O remédio para essa nossa era cansada não está na inovação orgulhosa, ela está na humildade diante da tradição cristã, diante da liturgia, do chamado da liturgia. Nós somos seres litúrgicos, gente. Nós somos seres litúrgicos. E eu queria acabar pensando juntamente com você o culto. Especialmente o culto de domingo, que para nós acontece em torno da Eucaristia. A liturgia da Eucaristia ela é melhor compreendida como uma jornada, uma procissão. É uma jornada da igreja para dentro da dimensão do reino. É um movimento de ascensão que nos tira do mundo e nos faz participantes do mundo vindouro. O Espírito Santo é que opera essa viagem no tempo em nós. Jesus, ele realizou essa viagem um pouco antes da crucificação, né? Porque assim, como assim? Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, foi antes da crucificação. E ali, naquele momento, acontece essa viagem no tempo aí. Muitos católicos explicam isso dessa maneira. É como se Cristo tivesse ido até a cruz, antes da cruz, no tempo e no espaço. Porque no tempo eterno aquilo já aconteceu. E aí Cristo está ali com aqueles discípulos, olha, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E todas as vezes que vocês fizerem isso, vai ser o meu corpo e o meu sangue vai estar ali. Como? Cara, é mistério. Se eu ficar explicando para vocês, vocês não vão entender. Então, assim, come e beba do meu corpo e do meu sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É por isso que a gente convida você a comer com fé. O que é comer com fé? Confiar na palavra de Jesus e se alimentar, comer dele. A Eucaristia, ela faz a igreja, ela faz de nós a igreja, né? O Raniero Cantala Messa fala isso. O sermoneiro, né? O pregador do Papa, até o ano passado, né? Ele fala isso, a Eucaristia, ela faz a igreja, ela transforma a igreja no que a igreja é. E a igreja, o que ela é? É um povo da ação de graças. A gente está aqui para as graças, para dar graças. E tudo começa, essa jornada litúrgica, ela começa lá na nossa casa, quando a gente acorda, nos lembrando ali que a coisa mais importante que vai acontecer neste mundo, neste dia, não depende de mim, não depende de quem quer e de quem corre, mas depende única e exclusivamente de Deus. E a gente entra com respeito, contempla a pia batismal e se lembra de que nós fomos ressuscitados com ele. Tish Warren fala isso, né, no livrinho dela, Liturgia do Ordinário. Se lembra de pegar ali um pouco da água do batismo e fazer o sinal da cruz e se lembrar, olha, eu fui ressuscitado com Cristo, eu morri com ele, ressuscitei com ele. Eu sou um com ele, eu estou crucificado com Cristo. Quem vive agora não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Deus está me convidando para dentro dele. O antigo arcebispo de Cantuária, o Rowan Williams, fala isso, né? O que Jesus fazia antes de ressuscitar no seu ministério terreno, ele continua fazendo agora. Ele chega para pessoas indignas como Zaqueu e fala, você não vai chamar para um cafezinho? Queria ir na sua casa hoje. E ele faz isso com a gente hoje por meio da Eucaristia. Bora para um café? Eu e você? Eu vou te dar um pão e é o meu próprio corpo. O café vai ser meu próprio sangue. E você vai se alimentar de mim hoje. Deus te lembra lá no início. Olha, eu te amo. Você é meu filho amado e eu me comprazo em você. E aí Cristo nos diz por meio do sacerdote, paz esteja convosco. E como os discípulos que viram ressuscitado, alguns viram, outros duvidaram, né? Mas alguns adoraram, e aí a gente começa a adorar Cristo ressuscitado. A gente se arrepende dos pecados no ato penitencial e recebe o perdão. E a gente se lembra que a contribuição nossa nisso tudo foi só pecar.
A gente ouve a palavra com a ênfase especial no Evangelho, que em Cristo vem habitar entre nós através da exposição bíblica e, por vezes, da leitura da palavra no meio do povo. Eu gosto dessa coisa de ir com o Evangelho lá no meio do povo e ler lá no meio. Mas se a sua igreja não faz isso, não importa. A questão é que, por meio da palavra exposta, Cristo está habitando, o Evangelho está habitando no meio do povo. E um bom sermão vai te lembrar disso. A graça de Deus está disponível para vocês agora. Depois a gente confessa a nossa fé histórica. E então a gente oferta nossas oferendas de dinheiro, de pão, de vinho. E a gente se lembra que tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Todos os nossos dons, toda a nossa adoração, tudo é teu. Te entregamos agora. E o sacerdote convida a gente para comer a palavra pregada, nos lembrando, o Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. E por causa do Espírito essas coisas são o que são. E então ele nos convida a elevar o coração. E então entramos nesse movimento de ascensão. Na oração eucarística, ele lembra a Deus, Deus, nós te damos graças porque isso é nosso dever e a nossa salvação. E a gente descansa sobre a obra de Cristo. E assim a gente é feito sociedade do descanso. Ele faz a anamnese, ele se lembra, ele se lembra do que Cristo fez, do que Deus fez na história da salvação, e a gente se lembra, a gente é só mais um ponto no meio disso tudo. E Deus está aqui com a gente agora. A gente invoca o Espírito de Deus sobre os elementos, e a gente descansa sobre o fato de que é o Espírito que faz tudo, não nós. E vem uma doxologia que eu adoro. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória. Cara, isso resume o que é a igreja, o que é a Eucaristia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. É nele que nós estamos aqui fazendo uma adoração a Deus. E não é nós que estamos fazendo, é Cristo que está fazendo. Na cruz do Calvário e na ressurreição. Ele faz tudo. A gente só está indo de gaiato, a gente pega o bonde no trem ali e vai. Depois a gente intercede pelo mundo, invocando o reino. Pai, assim como é aqui no céu, que seja na terra. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. E a gente proclama o Agnus Dei e descansa na paz de Cristo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz, a tua paz. E a gente apresenta o pão e o vinho. E fala com o pessoal, venha com fé, vamos comer. Né? E as pessoas vêm, se alimentam com fé do corpo e do sangue de Jesus. Como? Espiritualmente, fisicamente, é transubstanciado, é um sinal, não importa, é um mistério e eu me alimento desse mistério. E na pós-comunhão, a gente faz lá na Estação Casa um rito feito pela igreja do Quênia, que diz o seguinte, todos os nossos problemas, e a igreja responde, nós os depositamos na cruz de Cristo. Todas as nossas dificuldades, nós as depositamos na cruz de Cristo. Todas as ações malignas, nós as depositamos na cruz de Cristo. E por fim, toda a nossa esperança está no Cristo ressuscitado. É disso que se trata. É isso que faz de nós a sociedade que descansa. E na bênção final você é convidado, né? Vá em paz para amar e servir ao Senhor fazendo a mesma coisa que Cristo fez por você nessa Eucaristia. E só vai fazer sentido quando Douglas olhar para o Jada e falar, oh, isso é o meu corpo que é dado por você. Isso é o meu sangue que é dado por você. É isso que significa Cristo dizer para nós, façam isso em memória de mim. Não só na Eucaristia aqui, mas na Eucaristia, ou seja, na ação de graças que é a sua vida. Quanto esforço seu em tudo isso? Nenhum. A igreja, meu irmão, é essa comunidade da ação de graças. Graça é quando não tem esforço seu. Nós somos a sociedade que descansa no Cristo ressuscitado. E a gente precisa se conscientizar disso a cada dia. Como o apóstolo Paulo disse, façam as contas, considerai-vos e vivamos o descanso nos sacramentos. Naqueles definitivos, como o batismo, a crisma, e naqueles que são contínuos, como a Eucaristia, pela confiança em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.